Oi, gente, tudo bem? Então, essa semana eu tô participando do desafio Mermaid, que pra quem não sabe é o mês que a gente desenha sereias, né? O mês de maio. É organizado pela Alaska Academy, esse que eu optei fazer, e vão ser só 3 temas. Então, eu vou aproveitar para compartilhar o processo com vocês e trazer para cá algum tema relacionado ao que eu estou ilustrando. Então, esses próximos 3 vídeos vão ser um pouco diferentes do que eu costumo fazer, mas eu espero que vocês gostem mesmo assim. Para começar, eu optei pelo tema Aprendiz de Bruxa, porque junta 2 mitos que eu gosto bastante, né? Sereias e bruxas, e me animei para fazer num estilo mais cartoonizado. Acabou parecendo bem infantil, mas é porque eu queria trazer esse exagero no desenho, sabe? Então eu pensei numa cena com uma turminha pequena e a nossa querida estabanada no meio da sua aula de poções abriu um frasco que não deveria e deu esse momento. Algo bem simples, né? Então, por ser o primeiro, eu resolvi falar um pouco das origens desses 2 mitos que eu trouxe nesse desenho. Já começo falando que o das bruxas é revoltante. Mas vamos começar pelo das sereias, então, que vai ser o tema desses próximos 3 vídeos, né? E que também eu admito não sabia muito não. A primeira vez que elas foram mencionadas foi através da Odisseia. Para quem não sabe, é um poema épico escrito durante a Grécia Antiga, atribuído a Homero, autor também da Ilíada. Só que as informações sobre esse homem são bem escassas. Até as fontes que eu fui atrás falaram que eram informações escassas, então não tem muita informação sobre ele. Se é que ele existiu, né? A Odisseia retrata o retorno de Ulisses ou Odisseu a Ítaca, e durante esse trajeto ele vivenciou muitas aventuras, incluindo as sereias, que foram retratadas como seres metade mulher, metade ave, mas que realizavam o mesmo feito que associamos até hoje, que é encantar os homens com suas belas vozes. Por isso mesmo, durante essa aventura de Ulisses, ele foi orientado a tomar cuidado com essas criaturas. Por isso mesmo, ele acabou planejando tampar os ouvidos de sua tripulação com cera, enquanto ele se amarrava ao mastro para não cair nesse feitiço. E de acordo com a lenda, se um homem fosse capaz de resistir à voz de uma sereia, ela teria que morrer. Então, depois delas serem derrotadas pela estratégia de Odisseu, essas criaturas perderam seu dom e caíram no fundo do mar. A associação com a cauda de peixe veio surgir a partir da Idade Média, com o lançamento de um bestiário, que acabou juntando os mitos das Sirens e o das Mermaids. Mermaids, né, sereias, e Siren, que era as mulheres pássaro da mitologia grega que eu citei agora. E esse bestiário retratou as sereias como essas belas donzelas marinhas que enganavam os marinheiros para o fundo do mar. Até então, elas eram consideradas monstros, né? Antes do bestiário, no caso, né, elas eram vistas como criaturas monstruosas, que a única coisa de bela era suas vozes. Mas aí essa vista foi sendo amenizada com a popularização daquele conto da Pequena Sereia, escrito em 1837, que vocês devem conhecer, especialmente por conta da adaptação em animação dos anos 80. Mesmo que o original seja mais perturbador, eu acho que vocês também já devem ter ouvido falar. Pelo menos a versão que eu li era bem perturbadora no caso, né? A Pequena Sereia acabou virando espuma do mar, mas eu também vi outras versões, tem bastante versão dessa história. E hoje as sereias são mais vistas como uma fantasia inofensiva. Mas claro que depende da obra, né? Que às vezes elas são retratadas mesmo como esses seres que atraem os homens a partir do seu canto e da sua beleza. Agora, sobre as bruxas, que pelo menos pra mim não houve muitas surpresas, mas é o que mais me deixa revoltada. Na Idade Média, havia mulheres mais velhas que auxiliavam na saúde das pessoas, produziam remédios, aconselhavam o povo, realizavam partos. Só que a igreja, que era dominante nesse período, começou no final do século XIV a serem mais severos contra tudo que consideravam contra seus dogmas, e as mulheres que realizavam essas práticas eram especialmente inclusas. Por conta disso, se iniciaram as caças e as acusações de práticas terríveis, que nem eram coisas que elas faziam e eu não vou trazer aqui por ser muito perverso e grotesco.
foram chamadas de bruxas e passaram a associar tudo de ruim que acontecia aos seus vilarejos a elas. Uma plantação que não rendeu, uma época de seca, morte de gado, esse tipo de coisa, sabe? Tudo que eles não conseguiam explicar de ruim associavam a existência de bruxas. As características que associamos fisicamente a elas, como verrugas e narizes grandes, surgiu por ligarem atributos considerados feios ao maléfico. E isso é desde sempre, na verdade, né? Não é à toa que a gente teme criaturas que são criaturas feias. Só que essas, sendo características tão comuns, como uma verruga ou algo assim, acabaram sendo muito relevantes na hora de caçarem elas. Assim como os chapéus pontudos e caldeirões. O chapéu pontudo era uma moda da época e os caldeirões era onde elas preparavam esses remédios, que era o que tinha. Só que a associação desses objetos pontudos e a produção de remédios a algo impuro colaborou também nas perseguições. E imagino que vocês sabem o que aconteceu. Foram julgadas, esses julgamentos feitos a partir de tortura. Então elas acabavam confessando, né? E após o veredito, eram queimadas. Mas também houveram enforcamentos e decapitações. Após vários anos, essas perseguições foram reduzindo, felizmente. E nos últimos anos, vieram histórias trazendo bruxas de forma mais positiva, né? Alimentando essa visão mais humana delas. E depois disso, o que a gente pode concluir? Que os homens tinham um medo danado de mulher. Nossa, cara, que ódio, viu? Vi que tiveram homens acusados de bruxaria também, mas é bem desproporcional visto assim em números, né? Foi bem mais comum a caça às bruxas. E me surpreende o tanto de tempo que homens foram vistos como vítimas, sofrendo nas mãos de mulheres que eram frutos de suas imaginações. Claro que nos das sereias dá pra ter um desconto, né? Com certeza muitos navegantes não voltavam de suas aventuras e pela falta de conhecimento se popularizou esse mito. Homens atraídos pelo fundo do mar por causa de uma tentação sem explicação. Isso é interessante. Mas as bruxas me deixam com muita raiva. As senhoras estavam lá ajudando todo mundo, mas não pode. Mulher não pode fazer esse tipo de coisa. Elas não podem ter um conhecimento tão importante. Cara, eu fico torcendo pra que muitos desses homens que concordavam com isso tenham ficado doentes sem remédio pra ajudar. Porque, nossa, cara, que ódio. Sem um remedinho, sabe? E eu fico com dó também só de pensar nas mulheres que tiveram que dar à luz quando se popularizou esse pensamento terrível de que existiam bruxas malignas. E elas não podendo ter a ajuda de uma senhora, sabe, pra auxiliar no parto. Imagina um desespero, cara, imagina um desespero. O bom é que já passou, o ruim é que os problemas continuam, né? Mas tá, depois desse conhecimento revoltante com um desenho fofo de fundo, eu finalizo esse vídeo. Espero que tenham gostado. Resumi bastante. Eu achei que eu tinha escrevido pra caramba, mas o vídeo ficou curto. Então, na próxima eu vou tentar escrever mais, eu acho. Isso porque eu demorei. É questão de prática, né? Questão de prática. Mas tá bom. Eu vou deixar as fontes que eu usei aqui na descrição, caso vocês queiram mais detalhes, né? Eu não ia deixar o vídeo longo, mas eu acabei deixando o vídeo mais curto que o planejado. Mas é isso. Curtam se tiverem gostado, comentem aí o que vocês sabiam, o que não sabiam, mais detalhes, né? Caso eu tenha deixado algo de fora. E até a próxima!